Minha esposa, Liu Huyan, arrombou a porta, agarrou meus cabelos e me fez ajoelhar. Você ficou ousado o suficiente para fugir com a criança. A filha imediatamente se rebelou. Mamãe, eu não vou com o papai, eu amo mais a mamãe. O motivo é que minha esposa é a CEO do grupo, e eu sou um gigolô que vive às custas dela. Ficamos famosos filmando o cotidiano de marido e mulher, até que um homem apareceu e disse que eu era apenas um substituto para o antigo amor dela. 6 anos de casamento, um novo substituto chegou com um monte de frutas verdes, limão, ameixa verde, manga verde. Ele disse, o CEO Liu pediu para eu enviar, algo levemente deprimido. Igual ao que você tem na cabeça. Ele me disse que eu era apenas um substituto. E ela, a CEO Liu gastou dinheiro em cirurgia plástica para recriar o antigo amor? Absurdo. A CEO Liu ainda deu a ele uma empresa e passou a noite com ele? Eu acreditei. Eu perguntei à minha filha com quem ela queria ficar, ela me escolheu, e naquele dia eu fugi com ela. 10 da manhã, a campainha tocou, eu abri a porta. Uma figura familiar e estranha ao mesmo tempo, parada na porta, Lin Shu. Um dos muitos estudantes carentes que minha esposa, Liu Huyan, patrocinou, o mais brilhante inicialmente. Ouvi dizer que ele é um aluno de alto nível da Universidade de Comunicação da China. Ele estava carregando várias cestas de frutas e sorrindo radiantemente. Irmão Qin, vim te visitar. Eu o deixei entrar. A vila estava vazia, só eu, minha filha Ningning ainda estava na creche. Ainda era cedo para a saída. Lin Shu colocou as frutas uma por uma na mesa de centro. Limão, ameixa verde, manga verde, goiaba, tâmara verde, pêssego neon, carambola. Olhei para essa área verde, minhas têmporas latejavam. Foi o CEO Liu quem me pediu para enviar. Lin Shu disse, enquanto me avaliava com um olhar divertido. Ele disse, vou te enviar algumas frutas bonitas. Para repor as vitaminas. Ele fez uma pausa e varreu minha cabeça com um olhar significativo. Olha esse verde, como é saudável, verde, verde. Igual ao que você tem na cabeça. O controle remoto na minha mão rangeu enquanto eu o apertava. Um fogo subiu da sola dos meus pés direto para o topo da minha cabeça. O que você quer dizer com isso? Lin Shu virou a cabeça, como se tivesse ouvido uma piada enorme. Não tem importância. Acredito que você entende. Ele se jogou no sofá. Com uma postura de dono. As pessoas, quando estão ajoelhadas, precisam ter autoconsciência. Não seja ganancioso com o que não te pertence. Você realmente pensou que poderia voar para o topo e se transformar em uma fênix? Você não passa de um substituto, não é? Meu cérebro zumbiu como se tivesse sido atingido por um martelo pesado. Um substituto. Exato. Lin Shu se levantou. Caminhou até mim, apontou para os próprios olhos e depois para os meus. Olhe-se no espelho. Veja alguma semelhança entre você e eu? Eu balancei a cabeça. Não nos parecemos em nada. Ele soltou uma risada zombeteira. Acho que você realmente não entende. Você não percebeu que seus olhos são 90% parecidos com os meus? Isso porque nós dois nos parecemos com uma pessoa, o amigo de infância morto da CEO Liu, o raio de luar dela. Os olhos dele se parecem muito com os seus e os meus. Entendeu? Esse é o seu valor. Eu fiquei paralisado, olhando para ele incrédulo. Lin Shu ficou satisfeito com a minha reação e lançou outra bomba. Já me viu antes, não? Não acha que estou um pouco diferente agora? Ele tocou o próprio rosto, orgulhoso. Exato. Foi a CEO Liu quem pagou para eu fazer alguns ajustes faciais, de acordo com a aparência do amigo de infância dela. Agora, nós dois não temos apenas os olhos parecidos. O rosto todo está 90% parecido. Então, é melhor você ceder o seu lugar. Pare de ocupar o vaso sem fazer nada. Eu estava tremendo de raiva, querendo refutar. Mas não consegui dizer uma palavra. Na excitação, acabei mordendo a afta na minha boca. A dor aguda me despertou um pouco. Isso é ridículo demais. Como Liu Huyan poderia? Por que eu deveria acreditar em você? Eu quase gritei. Lin Shu sorriu e pegou o celular lentamente. Não acredita? A CEO Liu não voltou para casa ontem à noite, certo? Sabe por quê? Enquanto falava, ele procurava algo no celular. Porque ontem à noite, ela estava comigo. Ela abriu uma nova empresa de mídia para mim. Ontem, nós estávamos lá. Ele enfiou a tela do celular na minha cara. Era uma selfie. Lin Shu estava na frente fazendo um sinal de V com os dedos, sorrindo alegremente. No sofá, não muito atrás dele, estava sentada uma figura que eu conhecia muito bem, Liu Huyan, embora um pouco borrada.
Na parede de fundo, podia-se ver claramente os dois grandes caracteres mídia. Sem vergonha e desprezível. Podemos ser considerados pessoas com os mesmos interesses. Sem vergonha e desprezível. Podemos ser considerados pessoas com os mesmos interesses. Só que agora vou subir na vida, e você vai ser descartado. Afinal, eu sou o substituto mais perfeito. Ele guardou o celular e bateu no meu ombro, preparando-se para ir embora. Irmão, boa sorte. Onde quer que você vá, sempre encontrará grama verde. Ah, sim, a CEO Liu me pediu para entregar essas frutas, para lembrá-lo de ser uma pessoa decente e sair por conta própria. Caso contrário, você terá que usar essa grama verde na cabeça. Ding-dong. O WeChat do meu celular emitiu um alerta. Era Lin Shu enviando. Ele reenviou a foto que eu tinha acabado de ver. Aquela foto dele e de Liu Huyan. Abaixo da foto, ele também adicionou uma frase. Irmão, boa sorte. Estou indo na frente. Olhei para a foto. O sinal de V de Lin Shu e o sorriso radiante eram como duas agulhas perfurando meus olhos. Ele se foi? Só sobrou eu na vila novamente. Desabei no sofá. Minha mente estava um caos. Um substituto? Como eu poderia ser um substituto? Meus pensamentos eram como um leão jogado em mingau. Círculos de ondulações em minha mente me levaram de volta a muitos anos atrás. A condição da minha família não era rica, mas também não era ruim. Meus pais eram professores do ensino médio. Eles eram tradicionais e inflexíveis em seus pensamentos. A maior expectativa deles para mim era estudar muito, prestar concurso público e ser professor para ter uma vida estável. Então, quando fui aprovado na Universidade de Jian, e namorei uma namorada no primeiro ano, eles cortaram minha mesada sem dizer uma palavra. A razão era que a universidade é para estudar, sem dinheiro. Minha namorada naturalmente terminou comigo. Para sobreviver e também por um pouco de autoestima ridícula, fui trabalhar como bartender em um bar perto da escola. Foi lá que conheci Liu Huyan. Naquela noite, ela estava claramente de mau humor. Sentado sozinho no balcão, bebendo sem parar. Eu o observei beber quase tudo. Não resisti e dei alguns conselhos. Ele, aproveitando a embriaguez, agarrou meu pulso. Gatinho, universitário, né? Os olhos dele brilhavam. Com um pouco de embriaguez e charme. Onde você estuda? Quer andar comigo? Eu te banco, ele disse. Enquanto suas mãos e pés não paravam quietos, seus dedos deslizando suavemente na palma da minha mão. Eu, um universitário puro. Nunca tinha visto algo assim. Meu rosto ficou vermelho até a raiz do pescoço. Felizmente, sua melhor amiga, Ning Jumen, chegou a tempo, arrastando-o para casa. No dia seguinte, recebi um telefonema dele. Do outro lado da linha, sua voz era suave e gentil, pedindo desculpas incessantemente, dizendo que queria me levar para jantar. Para se redimir, eu originalmente queria dizer que não precisava, mas ele insistiu muito. Completamente diferente da noite anterior, fui hesitante. Durante o jantar, descobrimos que éramos da mesma universidade. Eu estava no segundo ano. Ele estava no último ano, quase se formando. Ele não precisava se preocupar com o futuro como os outros estudantes. A empresa de seu pai já estava esperando por ele para assumir. Ele disse que ia para a faculdade quando queria, ia trabalhar quando queria. Naquele momento, senti que a diferença entre as pessoas era maior do que entre as pessoas e os cachorros. Depois disso, ele se tornou um visitante frequente da nossa escola, comendo comigo no refeitório, caminhando comigo pelo campus. Nós naturalmente ficamos juntos. No dia da formatura dele, ele fez um discurso como um excelente graduado, radiante e ilimitado. Na festa, ele pegou minha mão. Apresentou a todos os seus colegas e amigos. Este é meu namorado, Kim Fan. Super lindo, super bom para mim. Ele não parava de me elogiar. Eu não sabia onde colocar minhas mãos. Mais tarde, eu também me formei. Ele fez um grande gesto. Carimbou diretamente um selo para mim, permitindo que eu o acompanhasse no trabalho. Apresentei-o aos meus pais antiquados. Ele também me apresentou à sua família. Seus pais eram muito compreensivos, dizendo que, contanto que a filha gostasse, tudo ficaria bem. Tudo correu incrivelmente bem. Nós nos registramos. Casamos. Um ano depois do casamento, tivemos uma filha, Ningning. Nossos dias sempre foram doces. Ainda me lembro de uma vez que fomos para a cidade de Nan com a nossa filha. No templo de Confúcio, em Quixingde, ela insistiu para que eu fosse pedir sorte no amor. Depois de pedir, ela me perguntou com um olhar sério: Kim Fan, ficaremos juntos para sempre? Teremos nossos próprios filhos?
Eu ri e belisquei o nariz dela. Sim. Ficaremos juntos para sempre. Filhos? Se não tivermos dinheiro, que seja. Não podemos criá-los. Só podemos contar com você para nos sustentar. Ela imediatamente estufou o peito. E bateu palmas. Não tem problema, minha família é rica. Eu sustento você, e você se encarrega de ser bonita como uma flor. Na época, eu respondi brincando. Então eu não seria um aproveitador? Se algum dia você não for boa para mim ou para os filhos, só me restará fugir com as crianças. Quanta doçura havia antes, tanta dor há na realidade. De repente, acordei de minhas memórias. Como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim da cabeça aos pés. Aqueles momentos doces que eu pensava serem amor, agora parecem ser um esquema cuidadosamente planejado. Tudo por causa dos meus olhos, parecidos com os daquele namorado de infância que morreu. Peguei meu celular e olhei para aquela foto irritante. Meu coração afundou pouco a pouco. Lin Shu se foi. A vila estava assustadoramente silenciosa. Eu me joguei no sofá e ampliei aquela foto repetidamente. O rosto sorridente e radiante de Lin Shu, a figura turva de Liu Huyan sentada atrás dele e aqueles ofuscantes. Mídia. Peguei meu celular. Abrir minha conta de vídeos curtos foi um erro. Kim Fan, o genro da internet com milhões de fãs, a vida cotidiana de um gigolô. A foto do perfil é uma foto minha e de Liu Huyan juntas. Ela se apoia no meu ombro e sorri como uma criança. O vídeo mais recente ainda é de anteontem. O conteúdo é eu cozinhando ninho de andorinha para ela na cozinha. A legenda é: esposa trabalha duro, marido cuida de você. Dezenas de milhares de comentários abaixo. Irmão fã está espalhando amor novamente. Quando vou encontrar um marido de conto de fadas como o irmão fã? Esqueça, esqueça. Eu estou disposto a comer essa boia a vida toda. Olhando para mim mesmo sorrindo na tela, me senti incrivelmente irônico. Que marido de conto de fadas, que vida cotidiana doce. Nada mais é do que um palhaço cuidadosamente interpretado. Um substituto que não pode ser visto à luz do dia. Não, eu não posso simplesmente acreditar nisso. A palavra de uma pessoa sentada ao lado. Eu preciso de provas, preciso de uma prova que me faça desistir completamente. Não ouso ligar diretamente para Liu Huyan. Tenho medo de ouvir a resposta que não quero ouvir, e ainda mais medo que ela me engane com mentiras. Meu dedo deslizou na lista telefônica por um longo tempo, finalmente parando em um nome: Ning Jumen. A melhor amiga de Liu Huyan, uma amizade desde pequena. Se neste mundo, quem mais entende Liu Huyan, deve ser ela. O telefone foi discado. Tocou algumas vezes antes de ser atendido. Alô, Kim Fan? Ei, por que lembrou de me ligar? A voz despreocupada de Ning Jumen veio do fone. Forcei-me a esboçar um tom que soasse normal. Nada, só perguntando se você já comeu. O que você tem feito ultimamente? Acabei de comer. O que mais eu poderia estar fazendo? Vivendo para comer e esperando a morte. Mas e você? Por que não postou um vídeo mostrando amor hoje? Os internautas estão todos esperando. Ela estava brincando do outro lado. Dei 2 risadinhas secas, mas meu coração estava batendo forte. Respirei fundo e, depois de muito rodeio, finalmente coloquei o assunto nos trilhos. Jumen, vou te perguntar uma coisa. Você tem que me dizer a verdade. Tão sério? Liu Huyan tinha um amigo de infância antes? Aquele que morreu depois? Quando fiz essa pergunta, minhas palmas já estavam cheias de suor frio. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido pela risada não disfarçada de Ning Jumen. Por que você está perguntando isso de repente? Ela estava rindo tanto que se curvou para frente e para trás. Sim, houve algo assim. Eu pensei que você já soubesse. Meu coração afundou instantaneamente no fundo do poço. Ning Jumen ainda estava falando do outro lado, com um tom cheio de memórias alegres, quando Liu Huyan ainda estava na faculdade. Foi pouco antes daquela vez em que ela foi beber em um bar, que ela confessou para seu amigo de infância. Parecia que algo havia explodido na minha cabeça. Confessou antes de me conhecer? As palavras de Ning Jumen. As palavras de Ning Jumen, como 2 martelos de ferro, esmagaram a última ponta de sorte que eu tinha em pedaços. Alô, Kim Fan? Você ainda está ouvindo? Minha voz está seca e irreconhecível. Obrigado por me contar, Junyomen. Sempre fomos amigos. Depois de dizer isso, desliguei o telefone apressadamente, sem esperar que ela dissesse mais nada. Antes de desligar, acho que a ouvi murmurar algo para si mesma. Que estranho. Sim, que estranho. Uma coisa tão importante. Eu, o marido, fui o último a saber.
Ridículo. É tão ridículo. Estou ressentido. Ainda estou ressentido. Com a mão trêmula, disquei o número mais familiar para mim, Liu Huyan. O telefone foi atendido. Sua voz fria, mas com um traço de cansaço, veio. Alô? O que foi, Huyan? O que você está fazendo? Eu tentei fazer minha voz soar como sempre. No escritório, em uma reunião. Estou ocupada. Fale logo. Aquela pessoa enviou algumas frutas hoje. Ameixas verdes. Aquelas ameixas verdes. Eu perguntei hesitantemente. Foi você quem mandou? O que foi? Ela respondeu. Foram enviadas de acordo com o meu pedido. Não gostou? Mesmo que não goste, tem que comer. É rico em vitamina C. É bom para suas úlceras na boca. As palavras dela. Como agulhas perfurando meu coração. Ela ainda se lembra que eu tenho úlceras na boca, mas essa preocupação agora me faz sentir incrivelmente nauseado. É porque ela se preocupa comigo ou está se preocupando com um rosto parecido com o de outra pessoa? Reuni toda a minha coragem e fiz a pergunta mais fatal. Huyan, você já gostou do seu amigo de infância, aquele que já morreu? Do outro lado da linha. Houve um longo silêncio. Cada segundo pareceu um século. Justamente quando eu pensei que ela não responderia, ela finalmente falou. Nunca gostei. Ele morreu e morreu. Eu estava esperando que ele morresse. Kim Fan. A pessoa que eu mais amo é você. Ouvindo sua negação categórica. Ouvindo aquela frase, eu estava esperando que ele morresse, eu só sentia um frio por todo o corpo. Que falso! Isso não é uma explicação, é um capacho. É consciência pesada, é teimosia. Até a melhor amiga dela já admitiu com a própria boca. Ela ainda está me enganando. Eu não aguento mais ouvir. Não consigo absorver mais nenhuma palavra. Eu entendi. Eu disse apressadamente uma frase e desliguei o telefone diretamente. Depois de desligar o telefone, olhei para o nome de Liu Huyan na tela do celular e senti uma tontura. Aguentei até o meio-dia. Estava dirigindo para o jardim de infância. Só tinha um pensamento na minha cabeça. Eu posso abrir mão de tudo, mas nesses 6 anos, Ningning foi criada por mim. Ela é meu único limite. Quando peguei Ningning, a pequena era como um passarinho feliz. Ela compartilhou ativamente comigo as coisas interessantes do jardim de infância. Acariciei sua cabeça. Meu coração ficou mole. Esperando o semáforo, perguntei a ela como se não fosse nada. Ningning, o papai vai te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre o papai e a mamãe, com quem você ficaria? Ningning se soltou dos meus dedos. Ningning levantou a cabeça. Aqueles grandes olhos que se parecem muito com os meus podem não ser capazes de morar em uma casa tão grande no futuro. E também não poderá estudar em um jardim de infância tão bom. A comida pode não ser tão boa quanto agora. Você ainda estaria disposta? As pequenas sobrancelhas de Ningning se franziram, como se estivesse pensando muito seriamente. Então ela se aproximou e me deu um beijo forte no rosto. Contanto que eu esteja com o papai, eu estou disposta a qualquer coisa. Coisas ruins de comer podem se tornar boas de comer se comermos com o papai. Chega, essa frase é o suficiente. Voltando para casa, entrei na cozinha e, excepcionalmente, preparei uma grande mesa de comida. Tudo que Ningning mais gosta de comer, costeletas agridoce, peras, coxinhas de frango com Coca-Cola e batatas fritas. Depois do jantar, também peguei no freezer o sorvete de morango que ela guardava no armário. Mas Liu Huyan sempre proibiu que ela comesse muito. Coma. O papai permite. Como o quanto quiser hoje. Vendo a felicidade da minha filha com a boca cheia de creme. Aquele pouco de tristeza que restava no meu coração também desapareceu. As coisas eram realmente como Lin Shu disse. Por 3 dias seguidos, Liu Huyan não voltou. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Em vez disso, Lin Shu estava como se estivesse registrando ponto no trabalho. Todo dia, ele me enviava relatórios pontualmente. Eram fotos dela e de Liu Huyan no meio da noite. As fotos eram da nova empresa. Embora não houvesse gestos excessivamente íntimos, era como se ela estivesse presente. E eu não. Essa declaração era mais dolorosa do que qualquer palavra. Nas fotos, Liu Huyan às vezes enterrava a cabeça em documentos, às vezes conversava com as pessoas, e Lin Shu sempre conseguia encontrar um ângulo perfeito para se juntar a ela, com um sorriso de vencedor no rosto. Ele também adicionou o texto. A CEO Liu está exausta pelo bem da nossa empresa. Kim, irmão, não se preocupe. Eu vou cuidar dela. Eu olhei para o celular e me senti uma piada enorme. Na quarta noite, Ningning já estava dormindo. Eu estava deitado na cama, me revirando. Chega,
tem que acabar. Eu abri a caixa de bate-papo com Liu Huyan e enviei a primeira foto que Lin Shu havia me enviado. Aquela em que ela estava fazendo um sinal de V e Liu Huyan estava espalhando o cabelo atrás dela. Eu digitei: você está trabalhando com ela na nova empresa? A resposta de Liu Huyan foi quase instantânea. Sim, é apenas trabalho normal, decorando a nova empresa e preparando tudo para a nova empresa. Não pense muito. Não há problema. Eu ri friamente. Continuei digitando: você é realmente generosa em dar uma empresa de presente. Desta vez, a caixa de diálogo ficou silenciosa por um longo tempo. Demorou vários minutos. Só então ela respondeu: como você sabe? Vendo essas 5 palavras. A última faísca em meu coração também se apagou completamente. Ela estava se sentindo culpada. Ela não estava me perguntando por que eu saberia que ela e Lin Shu estavam juntos, mas estava me perguntando como eu saberia. Sobre o presente da empresa. Acontece que, em seu coração, trabalhar com um homem, sem nenhum sentimento de pertencimento, não era nada. Mas dar uma empresa de presente era algo que precisava ser escondido de mim. Eu ri de mim mesmo. Respondi as últimas palavras: não é nada. Vou dormir. Descobri por acaso. Desliguei o celular e olhei para o teto. Passei a noite em claro. Já que querem que eu ceda meu lugar, então eu vou embora. E ainda querem encenar um drama de amor que não dura? Eu, Kim Fan, não vou aturar isso. Fiquei olhando para o lustre no teto a noite toda, quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas da cortina e brilhou no meu rosto. Eu me sentei na cama. Chega! Que história de substituto! Que história de ceder o lugar! Eu não vou mais aguentar isso! Entrei na ponta dos pés no quarto de Nini. A pequena estava dormindo profundamente. Sua boquinha estava levemente franzida, parecendo um bolinho macio e rosado. Eu me inclinei. Sussurrei em seu ouvido: Nini, acorde. Papai vai te levar para um lugar legal. Nini, Nini. Ela abriu os olhos vagarosamente, esfregou os olhos. Papai? Ainda está escuro. Abaixei a voz e falei com ela em um tom urgente e animado. Quer ir para um lugar onde você não precisa ir para a creche? Eu pisquei para ela. Para que serve a escola? Vamos fazer de você, papai, uma celebridade da internet. Vamos para Nanshin, viajar por um mês. Vamos nos divertir muito. Tudo bem? Tudo bem. O rostinho de Nini instantaneamente se abriu em um sorriso radiante. Ela estava tão feliz quanto receber um grande envelope vermelho no Ano Novo Chinês. Combinado. Nós dois parecíamos agentes especiais executando uma missão secreta. Arrumamos as malas rapidamente. Enchi 2 grandes malas com minhas roupas e as de Nini, seus brinquedos. Meu equipamento de transmissão ao vivo. Não esqueci de nada. Fui para a sala de estar. Peguei um post-it em uma gaveta. Peguei uma caneta e escrevi 4 grandes caracteres com uma caligrafia vistosa. Já fui embora. Não sintam minha falta. Joguei o bilhete casualmente naquela mesa de centro branca e verde água, achando que aquelas 4 palavras eram incrivelmente estilosas. Antes de sair, tirei do meu bolso aquele chip de celular que eu usava há 6 anos. Sem hesitar, quebrei-o ao meio com um porta-retratos. Adeus, Liu Huyan. Adeus, gaiola gloriosa que me prendeu por 6 anos. No caminho para o aeroporto, Nini estava animadamente agarrada à janela do carro, tagarelando sem parar. Papai? Tem elefantes em Nanshin? Tem. E tem pavões? Ah, então podemos levar o elefante e o pavão para casa para criar? Eu sorri e toquei sua cabeça. Isso não pode ser feito. Eles têm suas próprias casas, assim como eu também deveria encontrar um lar que pertença a mim e a Nini. Passagem de primeira classe para Nanshin no mesmo dia. Esta é a última vez que uso o dinheiro de Liu Huyan. No momento em que o avião decolou, uma enorme sensação de pressão veio de trás. Observei a cidade cada vez menor do lado de fora da janela. Não havia o menor traço de nostalgia em meu coração, apenas uma sensação de libertação sem precedentes. Tanto faz, apenas relaxe. Mais de 2 horas depois, o avião pousou no aeroporto Changshui de Kunming, um aroma de grama e terra. Respirei fundo e senti que até meus pulmões estavam limpos. O lugar onde moramos é uma pousada rural que reservei online com antecedência. O proprietário e a proprietária são um casal de meia-idade muito simples. Vendo que eu estava com Nini, eles estavam extremamente entusiasmados, ajudando a carregar a bagagem e trazendo frutas recém-colhidas. Nini se libertou completamente. Ela perseguiu um grande cachorro amarelo no quintal e correu por todo o lugar. Sua risada era tão clara quanto um carrilhão de vento.
Olhando para sua aparência despreocupada, o último traço de tristeza em meu coração causado por deixar minha cidade natal também desapareceu completamente. O céu aqui é muito azul e as nuvens são muito brancas. Nini e eu estávamos no pátio da pousada, olhando para as montanhas Kang ao longe, sentindo que tudo antes era como um sonho ridículo. Papai, Nini pegou minha mão, olhando para cima com um rostinho. Este lugar é tão bonito. Eu gosto daqui. Eu me agachei e a abracei. Bom que você goste. No futuro, este será nosso novo lar. Minha vida em Nanshin é como um sonho do qual eu não quero acordar. Nini e eu ficamos completamente loucos. Durante o dia, fomos andar a cavalo no pasto. A garotinha estava sentada na minha frente, rindo histericamente enquanto o cavalo a sacudia. Sua risada clara ecoou na vasta pradaria. Demos grama para ovelhas e vacas dóceis. A pequena mão de Nini segurava um punhado de grama verde e cuidadosamente a entregou à boca da ovelha. Ela estava nervosa e animada. Todas as tristezas e aborrecimentos acumulados naquela gaiola gloriosa antes foram varridos pelo céu azul, pelas nuvens brancas e pelo ar fresco aqui. Eu pensei que esses dias continuariam para sempre, mas eu não sabia que enquanto Nini e eu estávamos aproveitando a liberdade, uma tempestade estava se formando na província de Jian, a milhares de quilômetros de distância, e o centro da tempestade era minha esposa, que eu havia deixado para trás. Liu Huyan, tudo começou 2 dias depois, com a professora Li do jardim de infância. Naquele momento, ela percebeu que Ningning não ia à escola há 2 dias consecutivos, o que era incomum para Ningning, que nunca se atrasava ou saía mais cedo. Ela primeiro discou meu número, mas o que veio do fone foi um lembrete frio. O número que você discou não existe. A professora Li hesitou por um momento, pensando que havia discado o número errado, e verificou novamente. O resultado foi o mesmo, então ela não teve escolha a não ser discar o número na coluna de contato de emergência. Quando o telefone foi conectado, Liu Huyan estava realizando uma importante reunião de alto nível do grupo. Ela olhou para o telefone. A identificação de chamadas da professora Li do jardim de infância a fez franzir a testa inconscientemente. Ela pressionou o botão mudo. Ela não atendeu, mas depois de um tempo, o telefone tocou novamente. Liu Huyan sentiu um traço de impaciência em seu coração e disse desculpe às pessoas na sala de conferências. Ela pegou o telefone e saiu. Alô, professora Li? O que foi? Seu tom carregava um traço de desagrado por ser perturbada. Presidente Liu. Desculpe incomodá-la. Acontece que Ningning não foi à escola hoje e ontem. Não consigo ligar para o Sr. Kim também. Mostra que não existe, então eu queria perguntar a você. A criança não está se sentindo bem? As sobrancelhas de Liu Huyan se franziram ainda mais. Número inexistente? Ela desligou o telefone e imediatamente encontrou meu nome na lista de endereços e discou. O número que você discou não existe. O mesmo lembrete fez com que o traço de desagrado no coração de Liu Huyan se transformasse instantaneamente em uma premonição sinistra. Ela imediatamente abriu o WeChat e me enviou uma mensagem. Resultado. Um ponto de exclamação vermelho apareceu. O outro lado excluiu você. A expressão de Liu Huyan de repente ficou pálida. Ela não se importou mais com a reunião, pegou a chave do carro e correu para fora. Os saltos altos pisaram no chão liso, fazendo um som apressado e confuso. Ela correu para casa em uma pressa. Ela dirigiu o carro muito rápido no caminho e o sentimento de inquietação em seu coração ficou mais forte. O portão da vila não estava trancado. Ela abriu a porta e o que a condensou foi um silêncio mortal. Kim Fan, Ningning. Ela gritou 2 vezes. Havia apenas seus ecos na casa vazia. Ela correu para o segundo andar. Primeiro, ela abriu o quarto de Ningning. Estava arrumado, mas alguns dos brinquedos e roupas favoritos de Ningning estavam faltando. Seu coração afundou repentinamente e ela correu cambaleando para o nosso quarto principal. No quarto, o meu lado do armário está vazio, as roupas que eu costumava usar. Não é 1 ou 2 peças que foram levadas, mas muitas, junto com o que tínhamos. 2 grandes malas na sala de armazenamento também desapareceram, tudo vazio. Essas 4 palavras atingiram o coração de Liu Huyan com força. Ela cambaleou para trás 2 passos e se apoiou no batente da porta. Sua mente estava em branco. Ela desceu as escadas atordoada, seu olhar varrendo a sala de estar apaticamente. Finalmente, seu olhar parou na nota que eu havia jogado na mesa de centro. O papel estava pressionado sobre a pilha de frutas azuis que ela havia mandado entregar. Ela se aproximou. Pegou o papel com a mão trêmula. Nele havia apenas 4 grandes caracteres escritos por mim de forma extravagante. De manhã cedo,
Não se preocupe, naquele instante, todas as preocupações e confusões. Com certeza, tudo explodiu no peito de Liu Huyan, transformando-se em uma fúria avassaladora. Suas mãos ficaram brancas de tanto apertar, o papel com as palavras implacáveis foi deformado por ela. Qin Fan, um rugido jorrou de sua garganta, carregando um traço de tremor que nem ela percebeu. Você está ficando louco com a sua mídia, não é? Ousa brincar de fugir comigo e com a criança? Ela estava tremendo de raiva. O belo rosto estava distorcido pela raiva. É melhor você se esconder bem. Ela rangeu os dentes. Cada palavra parecia espremida entre seus dentes. Se eu te pegar, te trago de volta e te tranco para ajoelhar nos teclados. Eu serei feliz. Minha vida em Nanshan é agradável como um sonho do qual não quero acordar. Afinal, no fundo, ainda sou um criador de conteúdo. Uma conta com milhões de fãs não pode ser abandonada assim. Mais importante ainda. Eu quero registrar a nova vida de eu e Ningning. Então peguei meu equipamento de transmissão ao vivo e câmera, na lente. Está o céu azul claro e a vasta pradaria. Estou levando Ningning para comer no cavalo. Ela está sentada na minha frente. Seu corpinho sobe e desce com os passos do cavalo. Suas mãozinhas estão acenando alegremente. Uma risada nítida se espalha por toda parte. E também temos a cena de nós dois preparando um churrasco ao lado da fogueira no pátio da casa de família. Eu acendo o fogo desajeitadamente, meus olhos lacrimejam com a fumaça, Ningning está rindo tanto que não consegue se endireitar. Essas são todas coisas que eu nunca tive em meus vídeos antes. Antes eu era o marido dedicado da minha esposa. Era o homem que girava em torno da cozinha e de Liu Huyan. E agora, na lente, sou eu. Sou o pai de Ningning, uma pessoa livre e viva. Editei essas filmagens juntas, e adicionei uma música folclórica animada. O vídeo começa com o rosto sorridente e inocente de Ningning, e termina comigo e ele sentados lado a lado na grama, olhando para o pôr do sol à distância. Quando terminei de editar o vídeo, já estava escuro. A churrasqueira no quintal já estava soltando fumaça, os espetinhos de carne estavam crepitando no fogo quente, e gotas de óleo caíam no fogo, provocando pequenas faíscas. Abri uma lata de cerveja e servi um copo de leite para Ningning. Ningning. Tomei um gole de cerveja gelada, sentindo-me revigorado. Amanhã é aniversário do papai. Você não vai me dar um presente? Ningning estava mordiscando um espetinho de asa de frango, com a boca cheia de óleo. Ao ouvir minhas palavras, inclinou sua cabecinha e pensou por um longo tempo. E então disse com uma expressão de angústia, eu não tenho dinheiro. Eu provoquei ele de propósito. Não ter dinheiro não dá, se não tiver presente, papai vai ficar triste. Seus olhos se reviraram. De repente se aproximou e me deu um beijo estalado, bem grande no rosto. Então eu beijo o papai como presente. Uma sensação oleosa de carne grelhada imediatamente se espalhou pela minha bochecha. Fingi desgosto, limpei meu rosto e disse franzindo a testa, cheio de óleo na boca, eu não gosto desse presente. Na verdade, no meu coração, eu já estava radiante. Isso me faz sentir mais caloroso do que qualquer presente caro que Liu Huyan me deu. Olhando para o vídeo recém-editado, balancei a cabeça satisfeito. Dei ao vídeo um título. Adeus ao passado, meu casaco de algodãozinho começa uma nova vida. Sem pensar muito, cliquei diretamente em enviar. Como um blogueiro com milhões de seguidores, assim que meu vídeo foi lançado, os dados do back-end começaram a subir loucamente, mas eu não me importei muito. Joguei meu telefone de lado e comecei a pegar vagalumes com Ningning. Eu não sabia que, enquanto eu e Ningning estávamos torcendo por alguns vagalumes, meu vídeo já havia desencadeado uma grande tempestade online. A seção de comentários explodiu. Meu Deus! Qin Fan se divorciou. Este título tem muita informação. Adeus ao passado, adeus à esposa rica. Qin Fan finalmente mostrou ter atitude uma vez. Só eu estou curioso para saber onde é isso? A paisagem é tão linda. Que besteira, claro. Entre esses comentários, também se mistura um visitante especial, olhos a quilômetros de distância. No Rio, Liu Huyan também viu este vídeo. Ela já era minha fã. Assim que a notificação do celular tocou, ela clicou para ver. Quando ela viu no vídeo aquele rosto sorrindo abertamente e minha expressão repetida, os dedos dela segurando o celular se apertaram involuntariamente. Ela pausava repetidamente, ampliando, como uma detetive, observando cuidadosamente cada detalhe do vídeo. Finalmente, seu olhar se fixou em um quadro, a cena de eu e Ningning na porta da pousada. No fundo, havia fileiras de bambus típicos locais, e uma estela de pedra com um formato único.
Ela imediatamente abriu o computador e digitou algumas palavras-chave na barra de pesquisa. Nanshin. Pousada charmosa. Bambuzal. Estela de pedra. Várias imagens surgiram. Ela folheou pacientemente algumas páginas. De repente, suas pupilas se contraíram bruscamente. Uma imagem promocional da pousada apareceu. Exatamente o mesmo bambuzal e estela de pedra do meu vídeo. Ela clicou na imagem. Abaixo estavam o nome e o endereço da pousada. Encontrei. Os cantos da boca de Liu Huyan não conseguiam conter. Eu e Ningning dormimos uma noite tranquila, sem sonhos. O sol da manhã de Nanshin, através das frestas da cortina, espalhou-se suavemente no meu rosto, calorosamente. Atordoado, virei-me. Senti uma pequena fonte de calor se movendo ao meu lado. Era Ningning. Seu bracinho ainda estava sobre meu peito. Dormindo com o rostinho corado, estalando os lábios, sem saber que coisa boa estava sonhando. Eu sorri, com o coração cheio de ternura. Hoje é meu aniversário. Sem presentes caros, sem festas luxuosas, mas com minha filha ao meu lado. Ter este momento de paz é suficiente. Quando eu estava me preparando para ficar mais um pouco na cama, uma batida violenta e apressada na porta soou de repente. Pará, pará, pá. O som era pesado e alto, como se estivessem socando a porta. A porta de madeira inteira estava tremendo. Ningning, em meus braços, levou um susto. Abriu os olhos bruscamente, seu pequeno corpo encolhendo em meus braços, com a voz chorosa. Papai, alguém está batendo na porta. Batendo com muita força. Não é um bandido, né? Não durma. Suas mãozinhas seguram meu pijama com força, e seu corpo está tremendo. Fui pego de surpresa por este estrondo repentino, e o sono desapareceu quase que instantaneamente. Uma raiva também surgiu. Enquanto eu confortava as costas de Ningning, eu estava na direção da porta. Resmunguei impacientemente. Quem é? Batendo na porta com tanta força? Não sabe bater mais leve? Sério, não consigo dormir bem nem no meu aniversário. Assim que terminei de falar, ouvi um bang. Com um estrondo alto, a porta de madeira, que parecia razoavelmente sólida, foi chutada para baixo do lado de fora. Lascas de madeira voaram por toda parte, e a luz do sol inundou instantaneamente, ofuscando os olhos. Uma figura familiar contra a luz, envolta em uma raiva assustadora, como um deus da morte, estava ali na porta. Eu mal levantei a cabeça e não consegui ver o rosto da pessoa que vinha, e minha mente ainda estava confusa. A figura já havia se movido. Em alguns passos rápidos, ele correu para a beira da cama. Senti apenas uma dor aguda no couro cabeludo. Uma força tremenda agarrou minhas orelhas e me jogou da cama à força. Fui derrubado até ver estrelas, e caí de joelhos desajeitadamente no tapete ao lado da cama. Um frio penetrante se espalhou da minha cabeça para todo o meu corpo. Finalmente vi claramente aquele rosto. Era minha esposa, Liu Huyan. Seu belo rosto não tinha um traço de cor naquele momento, estava cheio de geada. Naqueles olhos que eu amei profundamente, havia uma fúria furiosa queimando, como se estivesse prestes a me engolir vivo. Ela olhou para mim de cima. Cada palavra parecia ter sido espremida entre seus dentes, carregando uma ordem inquestionável. Ajoelhe-se. Olhei para sua expressão extremamente irritada e séria. Meu cérebro ainda não havia reagido. Meu corpo já havia feito o movimento mais honesto. Meus joelhos amoleceram e eu, subconscientemente, imediatamente me ajoelhei e disse incontrolavelmente: esposa, eu estava errado. Não assuste a criança. Calma, calma. Se acalmar? Havia um tremor em minha voz que nem eu mesmo percebi. Ainda assustando a criança, Liu Huyan zombou. Aquela risada era mais fria que o gelo do inverno. Você já fugiu com a criança, e agora você está me dizendo que está assustando a criança? Se eu não perseguisse, a criança não existiria mais. Sua voz de repente se elevou, carregando um toque de fúria aguda. Sua besta, eu carreguei essa criança por 10 meses, e você a sequestrou. Sua voz de repente se elevou, com um toque de som estridente. A criança que eu carreguei por 10 meses, mamãe. Minhas palavras ainda não terminaram. O pequeno traidor na cama, que ainda estava encolhido atrás de mim e tremendo, de repente se mexeu. Ningling esticou sua cabecinha de dentro do cobertor, fechou seus grandes olhos e primeiro me olhou timidamente, e então se virou para Liu Huyan, que estava assassina na porta. Em apenas um segundo, seu rostinho mudou de pavor para alegria. Mamãe! Ela se sentou na cama atordoada. Ela correu para a beira da cama, estendeu a mãozinha para Liu Huyan abraçar. Mamãe, eu quero ficar com você. Não ouça as besteiras do papai. O que eu mais gosto é da mamãe.
A voz é alta e clara. Cheia de sinceridade do fundo do meu coração, eu estava estupefato. Eu olhei chocantemente para minha filha biológica que, um segundo antes, estava dizendo que estaria disposta a fazer qualquer coisa, desde que estivesse com o papai. Agora ela está agarrada às pernas de Liu Huyan, com o rostinho levantado, com uma expressão de lealdade. Minha boca se abriu. Eu não conseguia dizer uma palavra. Meu coração parecia ter sido apunhalado pela vadiazinha. Curiosa e engraçada, a geada no rosto de Liu Huyan derreteu um pouco, substituída por uma espécie de triunfo de vencedora. Ela se abaixou, pegou Ningling nos braços e beijou seu rostinho. Ainda é meu bebê Ningling, seja boazinha. Ela estava abraçando Ningling. Ela me lançou um olhar de cima para baixo, seu tom cheio de desprezo. Ao contrário de algo que não sabe o que é bom para si. Eu senti meu rosto queimando. Liu Huyan finalmente soltou a mão que estava segurando meu cabelo, seu tom ainda frio. Sem um traço de emoção. Pare de se ajoelhar, levante-se. Ela se foi. Fui perdoado como um galo derrotado. Eu me levantei do chão com vergonha. Ela se foi. Isso é para me levar de volta. Bem, causando um problema tão grande, seria estranho se ela não me levasse de volta para um interrogatório conjunto. Enquanto esfregava meus joelhos dormentes, eu disse absurdamente, Huyan, espere eu arrumar minhas coisas e voltarei com você imediatamente. Espere um momento. Eu arrumo minhas coisas rapidamente. Afinal, eu trouxe tantas roupas comigo, não posso simplesmente jogá-las fora. Liu Huyan estava abraçando Ningling. Ao ouvir minhas palavras, parecia que ela tinha ouvido a piada do século. Arrumar o quê? Arrumar. Ela me lançou um olhar furioso. Frio como gelo. Quer apanhar de novo, é? Arrumei as coisas. Onde vamos ficar essa noite? Fiquei paralisado. Parei de arrumar as coisas. O que quer dizer? Eu perguntei cautelosamente. Nós não vamos voltar? Liu Huyan revirou os olhos para mim. Aquela era uma expressão que eu conhecia muito bem, com 7 partes de impaciência e 3 partes de desgosto. Não vamos voltar. Você não sabe que hoje é seu aniversário? Você quer passar na estrada? Minha mente deu um zumbido. Aniversário? Ah, é. Hoje é meu aniversário. Fui tão perturbado por essa série de farsas que realmente esqueci completamente meu próprio aniversário. Uma emoção inexplicável surgiu em meu coração. Havia surpresa, alegria. Mais do que tudo, eu estava perdido. Subconscientemente endireitei meu corpo, como um soldado esperando por ordens. Entendido. A missão de hoje é sair para brincar com a rainha. Neste dia, fomos para Jiangxi, demos uma volta pelo distrito de Kunming e comemos macarrão e vários lanches étnicos especiais. Ningning ficou agarrada a Liu Huyan o tempo todo, como um pequeno general triunfante, e de vez em quando olhava para trás e fazia caretas para mim. Naqueles olhinhos estava escrito claramente, Papai, você não consegue. Eu era como um fantoche. Seguindo mãe e filha, meu humor era tão complicado quanto um emaranhado de fios. À noite, voltamos para a pousada. Ningning já estava cansada de brincar. Assim que sua cabeça tocou o travesseiro, ela adormeceu profundamente. Só restavam eu e Liu Huyan no quarto. O ar ficou instantaneamente silencioso, e a atmosfera também se tornou sutil. Liu Huyan sentou-se na cadeira ao lado da cama. Tirou a postura forte do dia, cruzou os braços e um par de olhos me observava silenciosamente sob a luz amarelada. Senti meu couro cabeludo formigar por ela estar me olhando. Tomei a iniciativa de falar, aquilo, obrigado por comemorar meu aniversário hoje. Ela não respondeu às minhas palavras. Apenas perguntou friamente, Qin-fan, você se sente particularmente magoado? Fiquei chocado, mas teimosamente disse, não. Não, ela zombou, a voz cheia de sarcasmo. Se não, por que você fugiu? Você foi tão estúpido a ponto de acreditar quando Lin Shu disse que você seria substituído. Você realmente acreditou que era apenas um substituto. Você entrou em pânico e fugiu comigo e com a criança. Fui silenciado por sua série de perguntas, meu rosto ficando verde e branco. Ela olhou para minha aparência reprimida, seu olhar suavizou um pouco e continuou a dizer. Se não fosse por Nin Junmen me ligar, dizendo que seu tolo inexplicavelmente perguntou a ela sobre meu caso com Qin vez uma. Eu realmente não sabia que você, seu tolo, também ficaria com ciúmes. Eu arqueei o pescoço e refutei. Eu não estava com ciúmes. Qualquer pessoa não aguentaria, não aguentaria. Ela ergueu as sobrancelhas, certo, eu parecia ter encontrado uma saída. Aumentei o volume, Liu Huyan olhou para mim, aquele olhar era como olhar para um idiota irracional. Ela suspirou, com um toque de desamparo em seu tom,
Kim Fan, você esqueceu que teve aftas na boca nos últimos dias, tão dolorosas que não conseguia comer? Eu fiquei pasmo. Aquelas frutas eram ricas em vitamina C, o que é bom para aftas. Ela disse cada palavra, como se estivesse dando uma aula para mim, um aluno do ensino fundamental. Eu deixei você comer mais. Então você está bem. O que diabos você está pensando em sua cabeça? Um estrondo. Meu cérebro ficou em branco. Então era assim. Abri a boca. Mas não consegui dizer uma palavra. Meu rosto estava queimando, como se tivesse levado um tapa. E mais? Liu Huya não planejava me deixar escapar assim. Mais alguma coisa que te faça sentir injustiçado? Aquele namorado de infância que morreu? Fiquei engasgado e não consegui falar, só consegui resistir com silêncio. Vendo-me assim, ela tomou a iniciativa de esclarecer as coisas. Vou te dizer a verdade. Quando eu estava na faculdade, eu realmente me confessei a ela. Meu coração afundou mais uma vez. Ela concordou naquele dia. Ela continuou dizendo, mas seu tom ficou frio. E daí? Naquela mesma noite, ela dirigiu seu carro esportivo chamativo. Levou uma garota gostosa que apareceu do nada para dar uma volta e sofreu um acidente de carro. Ambos morreram no carro. Eu levantei a cabeça chocado, olhando para ela em descrença. Então? Quando te digo que preferia que ela estivesse morta, você acha que estou te enganando? O canto da boca de Liu Huyan se curvou em um arco extremamente sarcástico. Deixa eu te contar, essa foi a frase mais sincera que eu já disse na minha vida. Eu me sinto enjoada. Enjoada, acabei de me confessar e ela me colocou um par de chifres verdes recém-saídos do forno. E se matou, e ainda foi para o noticiário. Você acha que eu não ficaria com raiva? Quanto mais ela dizia, mais irritada ficava, seu peito subia e descia. É por causa disso. Estava me sentindo tão oprimido e furioso que fui beber em um bar e foi aí que te encontrei. Eu estava pronto para pedir demissão. Toda a fúria, toda a opressão. Neste momento, tudo se transformou em um enorme absurdo. Eu não sou um substituto para o amor platônico de ninguém. Eu sou apenas o azarado que ela encontrou depois que um canalha se autodestruiu. Não, um sortudo. A verdade sobre a paixão de infância explodiu na minha cabeça como uma bomba, destruindo toda a minha opressão e fúria anteriores. Mas eu ainda não estava satisfeito. Eu perguntei a ela, e a empresa? E Lin Shu? E aquelas fotos que ela me enviou? A empresa? Liu Hui arqueou as sobrancelhas, olhando para mim como se estivesse olhando para um idiota de primeira classe. Ela fez uma pausa, parecendo organizar as palavras, e então, lançou uma bomba ainda maior palavra por palavra. Aquela empresa é sua. Minha cabeça zumbiu e eu fiquei completamente atordoado, me perguntando se estava tendo alucinações por falta de oxigênio. Como assim, minha? É seu presente de aniversário. O tom de Liu Huyan era natural. É como se o tempo estivesse bom hoje. Você não é um influenciador com milhões de fãs. Eu pensei. Você não pode ser meu marido doméstico para sempre, pode? Te dei uma empresa de mídia para você ser seu próprio chefe. Não seria bom aumentar sua conta? Abri a boca, mas não consegui dizer uma palavra. Me deu uma empresa. Só porque eu sou um influenciador. Essa razão era absurda e extravagante. Mas o canto do meu coração que estava congelado foi instantaneamente derretido por uma corrente de calor. Liu Huyan viu minha expressão vazia. E continuou. Quanto a Lin Shu, ela se formou na Universidade de Mídia da China. A especialidade dela é relevante. A nova empresa está apenas começando e eu não entendo nada. Então, pedimos a ela para ser uma consultora, para ajudar a dar opiniões e sugestões. Então, esses dias ela sempre ficava até tarde no escritório, estava ocupada trabalhando. As fotos. Eu ainda não estava convencido. As fotos? Liu Huyan zombou, seu tom cheio de desdém. Ela tirou todas as fotos sozinha, secretamente. Ou ela estava propositalmente procurando um ângulo para me irritar. No começo, eu pensei que ela só queria se exibir, mas depois percebi que algo estava errado e parei de prestar atenção. Eu não esperava que ela fosse tão ousada a ponto de usar essas coisas para nos colocar um contra o outro. Ela fez uma pausa. O olhar ficou frio, ela também não sabia. Onde tinha ouvido falar do meu desafortunado amigo de infância, então fez uma cirurgia plástica. Querendo usar esse rosto para se aproximar de mim e ascender socialmente, ela realmente enlouqueceu. Todos os fragmentos se juntaram neste momento. A aparição de Lin Shu, a fruta verde, aquelas fotos chocantes. E sua explicação ambígua sobre ser um substituto, no final das contas. Era apenas uma farsa desprezível que ela mesma escreveu e dirigiu para me seduzir, e eu era o maior idiota,
manipulado por ela. Sinto meu rosto arder, estou envergonhado e culpado, querendo encontrar um lugar para me esconder. Então, como você me encontrou? Minha voz estava tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Aquele vídeo curto que você postou. Idiota. Liu Huyan revirou os olhos para mim, irritada. Você acha que eu não estava prestando atenção em você? Eu assisto a todos os seus vídeos. Assim que vi a cerca de bambu no vídeo e a mó de pedra, pesquisei online e encontrei esta pousada imediatamente. Então é assim, a fuga despreocupada que eu imaginava, aos olhos dela. Era apenas um drama infantil que expôs todas as minhas emoções, a traição e o engano que eu imaginava. Do começo ao fim, era uma surpresa e amor que ela preparou para mim, eu a olhei. Olhando para aqueles olhos injetados de sangue por causa da viagem noturna, meu coração estava como se um pote de sabores mistos tivesse sido derrubado. Eu não sou um substituto, nunca fui. Eu sou aquele que ela guarda no coração, que ela observa silenciosamente. E até está disposta a gastar uma fortuna por mim, o único. Ela me olhou, um sorriso astuto apareceu no canto de sua boca. Mas seus olhos revelavam um brilho frio e perigoso. Mas aquele Lin Shu, ela me lembrou de algo. Te lembrou de quê? Eu perguntei inconscientemente. Que neste mundo, que lugar bom é esse hospital psiquiátrico? Minha cabeça zumbiu quando ouvi a frase dela. Hospital psiquiátrico, que me deixou completamente chocado e assustado. Da sola dos meus pés direto ao topo da minha cabeça, toda a raiva de ter sido enganado antes foi instantaneamente substituída por uma espécie de medo persistente. Engoli em seco. Sua voz estava um pouco seca. Ela não vai sair de lá depois e se vingar de mim, vai? Uma pessoa que pode planejar cuidadosamente uma cirurgia plástica e inventar um monte de mentiras para me enganar. Quão distorcido deve estar o coração dela? Liu Huyan olhou para minha aparência covarde e um sorriso frio apareceu no canto da boca dela. O olhar era como se estivesse olhando para um caipira que nunca tinha visto o mundo. Ela está tendo dificuldades agora. Ela disse casualmente, como se estivesse falando de uma coisa trivial. Eu a coloquei em um hospital psiquiátrico. Eu fiquei completamente estupefato e olhei para ela em choque. Colocou ela lá dentro. Isso pode ser feito? Por que não pode? Ela cruzou os braços, olhando para mim com calma. Ela me enviou a evidência de bom grado. Por que eu não deveria usá-la? Ela viu que eu ainda estava confuso, então continuou a me explicar. Ela fez uma cirurgia plástica para se parecer com minha falecida ex-esposa para se aproximar de mim. Isso não é fanatismo? Ela pensa em poder me substituir, e até pensa. Ela está pensando em poder me substituir, e até acredita que minha empresa foi preparada para ela. Isso não é ilusão? Ela pegou algumas fotos tiradas secretamente e correu para você para distorcer os fatos. Para instigar a discórdia. Isso não é uma tendência a ser perseguido? Cada palavra que ela dizia. Meu coração afundava um pouco. Esses comportamentos que eu pensava serem apenas de má índole. Em sua boca, eles se tornaram sintomas de serem enviados para um hospital psiquiátrico. Eu apenas encontrei um médico profissional e descrevi as situações que encontrei como elas realmente eram. O médico naturalmente fará o julgamento mais profissional. O tom dela era calmo, mas revelou uma força inquestionável. Além do mais, ela é uma pessoa solitária, sem parentes ou amigos. Nem mesmo alguém que possa testemunhar por ela. Senti um arrepio na espinha depois de ouvir isso. Essa mulher, quando ela se torna cruel, ela é realmente cruel. Liu Huyan olhou para minha expressão entorpecida e de repente sorriu astutamente. Aproximando-se para me perguntar, Qin Fan, eu te pergunto. Você sabe como provar que não tem doença mental? Essa pergunta me deixou perplexo. Sem pensar, inconscientemente respondi. Vou procurar um médico e digo que não estou doente. Liu Huyan, ao ouvir, começou a rir diretamente. Naquela risada, havia um toque de sarcasmo. Tolo, quanto mais você explica fervorosamente ao médico que não está doente, mais o médico sentirá que você está muito doente, e então escreverá em seu prontuário médico. Paciente emocionalmente agitado, recusando-se a admitir a condição. Ela fez uma pausa. Cada palavra como uma sentença, e então aumentará a dose para você. Depois de ouvir as palavras do médico, senti meus valores todos estilhaçados. Isso é simplesmente um ciclo vicioso sem solução. Olhando para essa mulher sorrindo, como uma raposinha, pela primeira vez senti que ela não é apenas a esposa que sabe ser fofa, que sabe ser teimosa, mas também uma rainha onipotente que resolve tudo para você.
Um senso de segurança sem precedentes me envolveu firmemente. Abri a boca. E no final só consegui dizer uma frase: esposa, você é realmente incrível. Nesse momento, a garotinha que dormia como um porquinho na cama, de repente se virou, estalando os lábios e murmurando vagamente: papai e mamãe, não falem mais, vocês me acordaram. Liu Huyan e eu trocamos olhares e vimos sorrisos nos olhos um do outro. A atmosfera tensa de agora a pouco foi instantaneamente dissipada pelo resmungo dessa garotinha. Liu Huyan fez um gesto de SHHH para mim. Nós dois tacitamente fechamos a boca, o silêncio voltou ao quarto, restando apenas a respiração uniforme da filha. O luar entrava pela janela, cobrindo seus cabelos macios com uma camada de brilho suave. Nós dois também nos acalmamos, voltamos para a cama, um de cada lado, prendendo Ning Ning no meio. Virei-me e observei o sono delas, mãe e filha. Meu coração estava cheio. Agora que penso nisso, parece uma farsa infantil. E ridícula. As férias restantes se tornaram para nós três uma verdadeira lua de mel na montanha nevasca do Dragão de Jade, sob o vento cortante. Eu abracei Liu Huyan e Ning Ning. Ela hesitou por um momento, então suas bochechas coraram. Ela beliscou minha cintura e disse: infantil. Mas a alegria em seus olhos não podia ser escondida. Na cidade antiga de Lijian, nós vestimos trajes locais característicos. Ning Ning correu na frente como uma borboleta colorida. Eu e Liu Huyan de mãos dadas a seguimos. Ela parecia uma pequena glutona, com a boca cheia de bolos de flores. Quando ela não conseguia mais comer, enchia minha boca com tudo. Eu a desprezava, enquanto comia tudo de bom grado. Nesses dias, minha câmera não parou. Na lente, não era mais eu sozinho, com a silhueta solitária da minha filha. Em vez disso, éramos nós três, sorrindo e intimamente unidos, voltando para a pousada à noite. Eu editei esses clipes em um novo vídeo. Eu escolhi especialmente uma música de fundo doce e enjoativa. O começo do vídeo é eu gritando na montanha nevada: eu te amo. O final é nossa silhueta ao pôr do sol na cidade antiga. Depois de editar, olhei para o vídeo e não pude evitar que os cantos da minha boca se erguessem. Dei ao vídeo um título extremamente arrogante: Captura e retorno à justiça. Minha esposa me ama muito. No momento em que cliquei em enviar, eu podia até imaginar que tipo de diversão nova seria a seção de comentários. Com certeza, menos de meia hora depois que o vídeo foi postado, meus bastidores explodiram. Uau! Essa reviravolta me fez ajoelhar diretamente. O último vídeo era de você fugindo comigo. Este vídeo é diretamente pedindo desculpas. Família, quem entende? Eu pensei que iria me levantar e me reerguer. Mas, em vez disso, vocês estão mostrando o amor de vocês em outro lugar. Esta noite, eu olhei para a tela cheia de hahaha e tão doce que estou desmaiando na seção de comentários. A sensação de frustração por ter sido enganado antes desapareceu completamente. Eu me senti aliviado. As férias terminaram. Nós, a família de três, embarcamos no avião de volta para a província de Jian. Quando vim, estava desesperado. Quando voltei, segurei Ning Ning com a mão esquerda e Liu Huyan com a mão direita. Meu coração estava cheio de felicidade. Quando o avião pousou, Liu Huyan não nos levou para casa, mas pediu diretamente ao motorista que dirigisse até um prédio de escritórios novo em folha. Depois de sair do carro, ela ergueu o queixo para mim, com um toque de satisfação nos olhos. Eu a segui para o saguão e vi o nome da empresa escrito em letras douradas na parede de fundo da recepção. Foi a empresa de mídia que eu tinha visto na foto do vizinho antes. Aquela que me deixou desesperado. A partir de hoje, este lugar é seu. Liu Huyan colocou um cartão de acesso na minha mão, com um tom de voz calmo, mas que lançou uma pedra enorme no meu coração. Ela me puxou até a porta do maior escritório, onde havia uma placa com 2 caracteres gravados: Presidente Kim. Eu olhei para esses 2 caracteres e senti como se estivesse sonhando. De um marido que dependia da esposa para se sustentar, a um presidente Kim que possuía sua própria empresa, essa mudança de identidade aconteceu rápido demais, fantasiosa demais. Eu abri a porta. O escritório era espaçoso e iluminado, com janelas enormes do chão ao teto com vista para a paisagem urbana mais próspera da província de Jian. Liu Huyan me abraçou por trás, apoiando levemente o queixo no meu ombro. Presidente Kim. Ela sussurrou no meu ouvido, com um toque do sorriso travesso que eu conhecia. No futuro, todos os seus subordinados serão celebridades da internet bonitas e bem proporcionadas. Você tem que se controlar.
ok? Eu olhei para a placa na porta do escritório, Presidente Kim, e senti meus pés um pouco flutuando. Este presente de aniversário que Liu Huiyan me deu era muito pesado. Ao abrir a porta, experimentei pela primeira vez o que significa trazer honra aos ancestrais. Em toda a área de escritórios, à primeira vista, todos que se moviam eram rostos jovens e bonitos. Pernas longas, cintura fina, alimentando o arroz macio. Muitas celebridades da internet de vários tipos estilo Lolita estão ocupadas em seus respectivos estúdios, ou sorrindo docemente para a câmera, ou discutindo ativa e entusiasticamente os tópicos mais recentes. Um marido em casa que começou a vida contando com sua esposa de repente se tornou o chefe deles. Felizmente eu não tenho outras habilidades, mas sou relativamente amigável, além da minha conta com milhões de fãs. Coloquei lá, e em poucos dias, me tornei amigo das celebridades da internet da empresa. Kim Fan, você pode me ajudar a dar uma olhada no roteiro deste vídeo? Sinto que está faltando alguma coisa. Presidente Kim, hoje meu estúdio de transmissão ao vivo tem pouca popularidade. O que você acha de eu mudar meu estilo? Eu aceito tudo. Converso com eles sobre conteúdo, conto piadas e compartilho meu experiência de celebridade da internet. Logo, na empresa, o título de Presidente Kim foi gradualmente substituído por Kim Fan. Estou aproveitando esse sentimento de ser seguido por todos, e uma figura familiar aparece como um fantasma na porta do meu escritório. Olá, Presidente Kim. Muito impressionante. Ning Junmen cruzou os braços e se inclinou no batente da porta com uma expressão que não era nem sorriso nem zombaria. Meu coração deu um salto. Por que você está aqui? Ela entrou de salto alto e sentou-se sozinha no sofá do meu escritório. A Presidente Liu me enviou. Ela disse que estava com medo de que você não desse conta sozinho, então me atribuiu o cargo de assistente secretária. Ela fez uma pausa, piscou para mim e abaixou a voz. Simplificando, ela está aqui para ser um informante. Entende? Eu entendo. Eu entendo demais. A partir de agora, meus bons dias acabaram. Ning Junmen é como um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, instalado ao meu lado. Eu e a nova celebridade da internet. Mais algumas palavras e 5 minutos depois, o WeChat de Liu Huiyan chegou. Como está o desempenho do novo funcionário? Precisa que o chefe saiba pessoalmente por tanto tempo? Eu estava em uma reunião e meus olhos ficaram 0,5 segundos nas pernas de uma apresentadora de TV de minissaia. Quando cheguei em casa à noite, o teclado já estava colocado no meio da sala. Esposa. Eu estava errado, eu apenas me distraí. Ajoelhei-me habilmente. Postura padrão. Liu Huiyan segurou Ningning, olhando para mim de cima para baixo. Oh, distraído? Então me diga, de que cor era aquela saia? Eu não conseguia responder uma palavra. Só consigo abaixar a cabeça e admitir meu erro. Ningning bate palmas e torce ao lado. Papai está ajoelhado no teclado de novo. Mamãe é poderosa. Eu queria chorar, mas não consegui. Nesta tarde, assim que terminei o trabalho que tinha em mãos, a porta do escritório se abriu e Ningning correu como um pequeno projétil. Ela abraçou minha coxa. Papai. Eu sorri e a peguei. Liu Huiyan seguiu atrás, ainda segurando o bolo da loja favorita dela. Hoje ela vestiu um vestido justo, com os longos cabelos soltos. Assim que ela entrou, a luz em todo o escritório pareceu brilhar um pouco mais. Eu estava prestes a falar quando Ning Junmen entrou do lado de fora, com uma expressão de quem não se importa em ver o circo pegar fogo. Huiyan, você veio. Você tem que controlar bem seu Kim Fan. Ele caminhou até Liu Huiyan e disse em voz alta de propósito. Meu coração apertou. Tive um pressentimento ruim. Só o ouvi descrevendo vividamente. Hoje ele olhou secretamente várias vezes, a dançarina recém-contratada da nossa empresa, com as pernas de meia calça preta. Eu vi tudo. Meu couro cabeludo explodiu instantaneamente. Você está mentindo. Eu retruquei apressadamente. Eu não. Os olhos de Liu Huiyan já estavam semicerrados. Ela largou o bolo e caminhou em minha direção passo a passo. É mesmo? No segundo seguinte, minha orelha foi beliscada por uma mão macia, mas implacável. Ai, dói, dói, dói. Esposa! Ele está te enganando. Eu juro que não. Eu estava segurando Ningning. Enquanto se esquivava e implorava, Liu Huiyan aumentou um pouco a força em suas mãos, mas não conseguiu evitar que os cantos de sua boca se curvassem para cima. É melhor que seja. Ele soltou a mão, mal-humorado. Revirou os olhos para mim e foi embora. Vamos para casa jantar.
Aliviado, abracei Ningning, como um cachorrinho. Seguindo atrás de Liu Huyan, Ning Junmen estava segurando o riso atrás e fez uma careta para mim. A família de três saiu do prédio de escritórios nessa atmosfera divertida e barulhenta.